A paz do Senhor, amados irmãos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar nesse dia é essa ordem que Jesus deu: passemos para outra margem. E Jesus, ele nos faz um convite diferente hoje. Ele nos convida a passar para outra margem. E que tal você largar tudo que te prende, onde você está hoje, e passar para outra margem, onde você viverá o sobrenatural de Deus? Porque, meu irmão, ao ler esse texto, o Senhor ministrou no meu coração que para viver o sobrenatural de Deus, eu preciso passar para outra margem. E para viver o cumprimento das promessas do Senhor, é preciso passar para outra margem. Então, eu separei 3 pontos. O que fazer para passar para outra margem? Primeiro, eu preciso romper as barreiras do que eu faço aqui, do que eu posso fazer, e confiar em Deus, porque Ele fará aquilo que eu não posso fazer. Eu preciso, para passar pela outra margem, viver pela fé. Em segundo lugar, eu preciso estar disposto a abrir mão do que está na margem do lado de cá, do que está onde eu estou. Eu preciso abrir mão daquilo que eu tenho, daquilo que me prende aqui. Eu preciso romper com aquilo que me prende materialmente. Em terceiro lugar, para passar para outra margem, eu preciso dar a Deus e não olhar para trás. Eu preciso romper com alguns laços, alguns relacionamentos. Eu preciso dar a Deus. E sabemos que viver uma vida inteiramente para Jesus é muito difícil. Renunciar é preciso. E às vezes precisaremos renunciar vontades, desejos, sonhos, planos e outras coisas. O próprio Cristo vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E é importante lembrar, meus amados irmãos, que a Bíblia também fala que o caminho que nos leva para a salvação, o caminho que nos leva para o céu é estreito. Ou seja, não é fácil, não é cheio de comodidades, não é cheio de vantagens. E muitas vezes precisaremos perder muita coisa. E talvez passar para outra margem hoje, para mim e para você, seja um grande desafio. Talvez isso desafie nossos limites, as nossas forças e até mesmo desafie a nossa fé. Mas quando nós passamos para outra margem, Jesus garante a vitória. Jesus nos dá força, nos dá fôlego e Ele nos dá um ânimo novo. Porque na outra margem tem vida, na outra margem tem vitória, na outra margem tem provisão, na outra margem tem bênçãos, tem poder de Deus. Na outra margem tem Jesus. E é Ele que te convida hoje a passar para outra margem. E no primeiro capítulo, no primeiro versículo que nós lemos, diz: naquele dia, quando já era tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. Quando Jesus chama os seus discípulos para outra margem, já era tarde, já estava no final do dia. E certamente começar algo novo naquela hora, ir para outro lugar, não era motivação daqueles discípulos e nem da multidão que seguia Jesus, que ouvia os ensinamentos do Mestre, porque já era tarde, eles estavam cansados. E talvez a jornada daquele dia ainda não tinha chegado ao fim. E da mesma forma, é na nossa vida, marcada por ciclos, por tempos, estações. Como ilustra esse texto, que era a hora deles saírem de onde eles estavam e ir para outra margem.
Às vezes precisamos reconhecer nas nossas vidas que mudanças são necessárias. E talvez essas mudanças podem nos causar dor, cansaço, fadiga. Mas Jesus ordenou que eles seguissem algo novo. Sempre haverá algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. E o novo de Deus para você hoje pode estar na outra margem. Pode estar, ainda você não foi, mas Deus quer te levar. E um outro ponto que eu separei aqui é justamente esse. Jesus não os mandou apenas entrarem no barco e irem para outra margem, sozinhos. Jesus estava com eles dentro do barco. E assim vai ser na nossa vida, em cada momento da nossa vida, Jesus estará conosco. Isso é uma promessa que ele faz lá em Mateus 28:20. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Sim, você não está sozinho, você não está lutando sozinho, você não está sofrendo sozinho. Jesus está contigo, meu irmão. Jesus está comigo e com você, passando todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. Mas precisamos estar preparados. Estar preparado para os ventos fortes, para a tempestade no meio do caminho. Utilize as armaduras que Deus te deu, lá em Efésios 6, para que você possa resistir o dia mal. Para que você possa resistir a essas circunstâncias que não são tão boas assim. Mas vá em direção a outra margem. Vá em direção ao lugar de bênção. Não desista. Vá em direção ao lugar que Deus quer revelar a sua glória de maneira sobrenatural para a sua vida. Não desista no meio do caminho. Não pare no meio da primeira chuva ou do primeiro vento forte. Não. Jesus está contigo no barco. E justamente o texto vai continuar dizendo, lá em Marcos 4:37, eu vou ler aqui no computador. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Em outra Bíblia, em outra tradução, vai dizer: as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus deu uma ordem aos discípulos: passemos para outra margem. Independente da circunstância, independente do mar agitado, independente dessa crise que estamos vivendo, dessa pandemia, o Senhor Jesus nos convida a passarmos para outra margem.